Calorosas saudações e parece que Marcos Mendes se colocou em cima do escadote para ir puxar as orelhas a Luís Montenegro. Muito mais simples do que puxar orelhas e subir um escadote é colocar like neste vídeo. Portanto, meus amigos, façam-no porque não custa nada, exatamente. Metam like e subscrevam para chegarmos aos 40 mil subscritores aqui no segundo canal e partilhem também nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram, essas coisas. E relembro que também podem utilizar o código SOUSA10 na Prozis, no segundo link da descrição, para terem 10% de desconto em tudo e mais alguma coisa. Pormenor, se utilizarem o código 17 Years mais o código SOUSA10, tem oferta de packs exclusivos nos próximos dias. Ora, Luís Marcos Mendes teceu críticas, enfim, minimamente rijas, tendo em conta que estamos a falar do mesmo interveniente partidário do próprio partido PSD, e vamos ouvi-las a partir de agora. Este episódio não correu bem ao governo. Claro que Luís Montenegro não mentiu. Não, já vou explicar. Mas também não foi claro. Deixou gerar uma grande ambiguidade. E o governo nunca corrigiu esta ambiguidade. Foi a expressão de resto usada pelo Bernardo Ferrão aqui há 2 dias e é muito feliz. Ambiguidade. Eu devo dizer que muita gente começou a dizer que o Luís Montenegro mentiu e etc, etc. Como sabem, eu não ganho absolutamente nada em estar a defender o PSD. Aliás, se calhar até perco mais do que ganho. Mas a verdade é que o Luís Montenegro não mentiu. O Luís Montenegro, na comunicado oficial que faz dentro do Parlamento na apresentação do programa de governo, ele diz, e passo a citar: nós vamos reduzir o IRS 1.500 milhões de euros face ao ano passado. Matematicamente, isto está correto perante aquilo que ele apresentou. Problema: a percepção pública é que Luís Montenegro iria apresentar um acréscimo de 1.500 milhões relativamente ao Orçamento de Estado para este ano de 2024. Só que Luís Montenegro diz face ao ano passado de 2023. Portanto, ele não mentiu. Mas este pormenor aqui, como diz o Marcos Mendes, e bem, e também disse o Bernardo Ferrão, é ambíguo. Vamos por parte. O governo não mentiu. Luís Montenegro não mentiu. Porquê? Mentir era dizer vamos fazer um alívio fiscal de 1,5 milhão de euros e depois constatar-se que não era 1,5 e era 200 milhões. Isto sem a mentir. Não, ele não disse isso. O que ele disse foi: os portugueses vão sentir este ano, com a decisão que agora vamos tomar, vão sentir um alívio fiscal de 1,5 mil milhões de euros. Face ao ano passado. Ele aqui está-se a expressar mal. Estou eu a defender melhor. Isto até parece, enfim. Estou eu a defender melhor a posição de Luís Montenegro do que o Marcos Mendes, mas enfim. Ora, este ano é aquilo que ele vai apresentar, mais aquilo que Fernando Medina o alívio fiscal que Fernando Medina já tinha feito, que certo. É 1,3 mil milhões. Feitas as contas, a diferença seriam 200 milhões. Por outras palavras... Como é que se justifica tamanha confusão? Eu já lhe vou explicar. No meu ponto de vista, por amadorismo. De quem? Do governo, claro. Não pode ser de outro ninguém. Foi o governo que cometeu esta ambiguidade. E porquê é que isto, de facto, não podia ser? Só um pormenor antes dele continuar, mas é de louvar o próprio Marcos Mendes de ser críticas ao governo, tendo em conta que ele já foi presidente do PSD, creio que ainda é militante do PSD, e dizer que foram amadores. Porque foram. E, além de serem amadores, foram, eu vou dizer, quase benevolentes ou... Eu não quero utilizar a palavra demagógicos, mas confiaram demasiado na ignorância dos portugueses. Porque o português é um povo, enfim, não se preocupa com a política, nós já sabemos disso, os níveis de abstenção demonstram isso, são algo amorfos à questão institucional, etc, etc. Mas acho que isto levou acho que Luís Montenegro confiou demasiado nessa ignorância do povo. E aqui está a sofrer as consequências disso. E por isso a mim pessoalmente não me surpreendeu. Mas sou eu. Os portugueses, a maior parte dos portugueses não são nem economistas, nem fiscalistas, nem comentadores, nem andam com o orçamento debaixo do braço. Portanto, apanharam a primeira ideia. E é aqui que entra o ponto. Luís Montenegro não mentiu, mas de facto não foi claro. Precisamente. Porque ser claro era fazer o quê? Era chegar ali... É giro. Ele faz aqui uma piada, só por menor, piada léxica interessante. Montenegro não foi claro, não é? Pronto, obviamente isto, enfim, jogar com as palavras, enfim, Marcos Mendes, enfim. E dizer, olha, o governo anterior decidiu um alívio fiscal de 1,3 mil milhões. Nós vamos acrescentar, somar a isto mais 200 milhões e, portanto, no final do ano,
o alívio será um pouco maior, de 1,5 mil milhões. Se falasse desta maneira, era totalmente claro. Não havia uma dúvida, não havia uma ambiguidade. Depois, a seguir, passado umas horas, o Ministro das Finanças também falou. Mas sobre esta matéria também não acrescentou nada. E pior, o Ministro das Finanças andou-se a noticiar que o alívio fiscal era 200 milhões a mais do que o alívio fiscal que o PS já tinha promovido para este ano. E, na verdade, ainda ficou pior na fotografia o Miranda Sarmento, porque o alívio fiscal nem sequer chega aos 200 milhões de euros. E já está confirmado que o alívio fiscal irá rondar os 170, 175 milhões, 173 milhões, à volta desse valor, pouco mais, pouco menos, à volta disso. Portanto, até fica pior na fotografia, porque o alívio fiscal ainda está no nível inferior àquele que seria expectável por parte do incremento do PSD, que por si só já não era grande coisa. Portanto, manteve-se a ambiguidade. Como as pessoas leem notícias, ouvem notícias e ouvem falar 1,5 mil milhões sem mais, evidentemente que se gerou esta ideia de um alívio fiscal desta dimensão. Mais a duplicação desse alívio fiscal. Mais ainda. Não, era mais do que uma duplicação, porque se o Luís Montenegro prometesse efetivamente 1.500 milhões de alívio fiscal em acréscimo relativamente ao que o PS tinha proposto, o alívio fiscal teria sido de 2.800 milhões de euros. Portanto, era mais do dobro do Partido Socialista. E isso não foi prometido pelo PSD. Volto a frisar, eu bem sei que os partidos da oposição, quer à esquerda, quer à direita, vão capitalizar isso, é perfeitamente normal e etc. Agora, verdade seja dita, desculpem lá, eu não vou entrar nessa conversa. Como sabem, não voto no PSD, nunca votei e provavelmente, enfim, nunca digas nunca, eu tenho 99,9%, nunca votarei. Mas o homem não mentiu. Peço desculpa, não mentiu. Sermos justos não custa nada. E o homem não mentiu. Enfim. Foi a primeira página do Expresso. Mais ainda, exatamente. Como você recorda aí bem. O Expresso vem dizer, isto é uma duplicação. Mas o Governo também aí não desmentiu o Expresso. Pois não. E houve fontes que foram contactadas. Mas também é verdade. É assim, o Governo não desmentiu o Expresso, verdade seja dita, mas se o Governo, qualquer que ele seja, passar a vida a desmentir jornais e comunicação social, é um bocado complicado, até porque não foi o Expresso o único meio de comunicação social a noticiar isso, mas sim, verdade. Agora já não vou discutir as fontes. A manchete do Expresso era essa, saiu na sexta-feira de manhã. O debate parlamentar continuou e o Governo não desmentiu, não corrigiu. Logo, alimentou desde o início a ambiguidade e não corrigiu a ambiguidade. E, portanto, isto para começar, sim, neste aspecto ele tem razão. Devo dizer que acho que isto não é dramático, estamos no início do Governo, mas é uma questão de confiança, não é dramático. Mas é o primeiro caso e casinho da era Montenegro e é um dano de reputação. Não é, lamento imenso. O primeiro caso da era Montenegro, e parece que está a passar um bocado pelos pingos da chuva, é que a Câmara Municipal de Cascais neste momento está a ser alvo de buscas. E não nos esqueçamos que a Câmara Municipal de Cascais tem como vice-presidente o atual Ministro das Infraestruturas, Miguel Pinteluz. Não se esqueçam disso. E é uma perda de credibilidade, portanto, não é dramático, mas não é brilhante. Ponto. Agora, do outro lado da oposição, também faz enorme impressão. O quê? Então a oposição, sobretudo o principal partido da oposição, durante 2 dias não se apercebe disto. Mas não tem lá dentro um economista, um fiscalista, alguém que acompanhe estas matérias. Não tem ninguém que veja isso. O Marcos Mendes já esteve dentro da política e sabe perfeitamente que isto acontece. Na política, a quantidade de incompetentes por metro quadrado é bastante, não é? As pessoas às vezes acham que nos partidos políticos estão as pessoas mais competentes, mas isso nem sempre é verdade. Até nos governos é complicado, porque os salários não são assim tão atrativos, o estilo de vida não é assim tão atrativo, o escrutínio total à vida privada e a devassa que acontece à mesma não é assim tão atrativo. E, portanto, a competência na política não é assim das coisas mais existentes, por assim dizer. Porque justiça seja feita. A iniciativa liberal percebeu a ambiguidade e denunciou-a. Rui Rocha primeiro, mas, sobretudo, Bernardo Blanco, um jovem deputado da Iniciativa Liberal, interpelou o Ministro das Finanças sobre esta questão. Disse, isto são apenas 200 milhões. Portanto, a Iniciativa Liberal fez o seu papel. Agora, o principal partido da oposição, durante 2 dias, não se apercebeu disto. Portanto, a responsabilidade maior é do Governo, sem dúvida. Também pode ter acontecido outra coisa, que é, nesses 2 dias, e isto acontece, eu agora já não sei precisar porque isto já foi há alguns dias atrás, mas durante esses 2 dias a agenda mediática poderia não ser favorável à colocação desse assunto no espaço mediático. O que é que eu quero dizer com isto? Nessas 48 horas que o Marcos Mendes está aqui a mencionar,
o tópico que mais criava mediatismo não era este. E, portanto, não era vantajoso ao Partido Socialista ou até aos outros partidos da oposição colocar esse tópico à baila na circulação mediática, porque os outros ainda tinham mais sumo para dar. Isto acontece muitas das vezes, nomeadamente numa perspectiva de agenda setting, não é? Quase o agendamento daquilo que se vai tornar mediático. Mas acho que há também aqui uma responsabilidade do principal partido da oposição, que tem que estar muito mais atento a estas matérias, porque estas matérias evidentemente são importantes. Numa palavra, sim, acho que isto não havia necessidade disto ter acontecido. PS que pediu um debate de urgência com o Ministro das Finanças também. Não havia necessidade, é verdade, o Marcos Mendes tem razão, mas as únicas pessoas que vão ter alívio fiscal, propriamente em termos de choque realmente fiscal, em Portugal é uma população muito específica, que são os jovens que ganham particularmente bem, as pessoas até aos 35 anos que ganham entre o segundo e o oitavo escalão, sendo que o segundo escalão não é propriamente bem, é uma classe média, não é? Mas quem irá sentir mais diferença nesse aspecto são mesmo os jovens de classe média alta ou de classe alta em termos do IRS. Isso é uma porcentagem particularmente pequena da população, não é? O resto não irá sentir assim um grande diferencial. O Chega quer ouvi-lo em comissão, sim, parlamentar. A votação da proposta do IRS pode ficar comprometida, no seu entender? Não, isso acho que não. Acha que não? Então você... Uma CPI para isto não faz sentido. Não faz sentido. Obviamente é um caso, enfim, e tem que ser discutido e etc, mas uma CPI para isto é só ridículo. Acha que no Parlamento alguém vai votar contra um alívio fiscal mais de 200 ou 300 milhões? Claro que não. Agora, vão explorar evidentemente este episódio da exaustão. Mas isso também é o papel da oposição. Vamos ser francos, é o papel da oposição. Embora a oposição... discordo, porque fazer oposição não é só fazer oposição, é fazer boa oposição, não é? É para isso que são pagos, porque são a ser utilizados com... Os salários são utilizados com os nossos financiamentos através de impostos, taxas e etc. Portanto, eu percebo o contexto mediático disso acontecer, mas não, a oposição tem que se comportar como deve ser e fazer oposição a sério. Não é só alarido mediático e etc, etc. É um pouco mais do que isso. Não tenho a grande autoridade, com exceção da iniciativa. Mas há esclarecimentos que são necessários ainda dar. Não. Quer dizer, eu acho que o Ministro das Finanças esteve bem na televisão, na RTP, acho que até deu uma muito boa entrevista e, portanto, ele agora explicará. Eu discordo, não sei se não me digo que esteve mal o Miranda Sarmento, mas não esteve bem. Mas enfim, meus amigos, ficámos por aqui, espero que tenham gostado. Metam um like no vídeo e subscrevam aqui o segundo canal para chegarmos aos 40 mil subscritores. Partilhem também nas vossas redes sociais, muito obrigado por todo o apoio. E como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.